Olá, turma! Hoje nós estamos no nosso encontro assíncrono para discutir o sistema de turismo, o SISTU. A gente viu em outras aulas que o sistema turístico ele é considerado, o primeiro paradigma do turismo, uma vez que até então a gente tinha aquela fase pré-paradigmática, onde existia um conhecimento, uma busca por profissionais, por entender que essa atividade merecia um olhar maior, que era formado por um conjunto de outras disciplinas, só que com uma maior estruturação, uma maior sistematização, a criação de um modelo para tentar compreender esse fenômeno, surge aí para a gente, enquanto investigador, pesquisador do turismo, o paradigma do sistema turístico. E aqui no Brasil, a nossa principal referência do SISTU é o professor Beni, o professor Mário Beni, que em 98, criou o livro, escreveu o livro Análise Estrutural do Turismo e tornou-se, acho que, a grande referência nacional sobre essa discussão, que é o SISTU. E é dele, nós iremos aprofundar sobre ele a nossa discussão da aula de hoje. A gente vai falar sobre o SISTU, especificamente o modelo que ele criou, a partir da visão dele, E a nossa aula, dentro da aula, a gente vai estar trabalhando os 3 subconjuntos que compõem o SISTU, que seria o conjunto das relações ambientais, o conjunto da organização estrutural e o conjunto das operações, das ações operacionais. Esses 3 subsistemas, eles formam o sistema de turismo, e aí o Beni destaca para a gente que esse sistema de turismo é um sistema aberto. Por quê? Porque ele influencia e é influenciado por esses outros sistemas com os quais se relaciona. Ok? Então, a gente também tem que já iniciar a nossa aula, já tendo essa concepção que esses subsistemas, eles têm a sua dinamicidade e juntos, nessas relações, a gente forma o sistema do turismo. Tá preparado? A gente vai falar sobre isso, vai fazer algumas considerações e ao final da aula eu vou apresentar para vocês algumas referências que eu utilizei para preparar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. O SISTU, esse no modelo, proposto pelo professor Beni em 1998, aí vocês podem observar a capa aí do livro, essa foi a 8ª edição, mas é um dos livros que tem mais edições dentro do turismo. Acredito que seja o livro mais vendido, mais difundido dentre os estudantes, pesquisadores do turismo, porque ele traz esse detalhamento do que seria esse sistema de turismo. É importante a gente lembrar também que quando a gente fala no paradigma do sistema turístico, do SISTU, do sistema, a gente vai pensar no modelo gráfico, no modelo visual. E essa é uma característica, é uma vantagem do SISTU comparado com outros modelos, porque a gente consegue visualizar esses subsistemas, a gente consegue entender de uma forma mais didática, mais sistemática, sistematizado, esse fenômeno que é tão complexo, que é o turismo. Nesse modelo, no modelo referencial do professor Mário Beni, a gente vai ter esses três subsistemas, esses 3 subconjuntos, e cada subsistema desse tem a sua dinamicidade, tem outros conjuntos que o formam. Então, a gente vai ter o conjunto das relações ambientais, que é formado por 4 subconjuntos, que é o ecológico, o social, o econômico e o cultural. A gente vai ter o conjunto da organização estrutural, e a gente vai lembrar estrutural em estrutura, sustentação, organização, e a gente vai estar falando da superestrutura e da infraestrutura, e a gente vai ter o conjunto das ações operacionais, que operacionalizam a atividade, que seria que são formados pela oferta turística e essa produção dos bens e serviços turísticos, a demanda turística, que é formada por esse consumo, quem é que consome, quem é esse consumidor, como esse consumo é feito, e a distribuição, que é a forma em que esses bens e serviços eles chegam até a esse consumidor, a esse turista aí, em real ou em potencial, e como isso é feito através do mercado. Então, esse é o gráfico, a imagem visual do modelo do Beni, do SISTU, e a gente vai conseguir aí vislumbrar esses 3 subsistemas, a gente vai detalhar cada um deles, ok? Então, vamos começar pelo conjunto das relações ambientais, que é formado por 4 conjuntos. O ecológico, aí eu já começo chamando a atenção de vocês, quando a gente fala em ecológico, a gente lembra do quê?
de ecologia, de meio ambiente, de natureza, né? Então a gente vai conceber essas relações e como é que isso influencia no turismo, né? E é importante a gente também chamar a atenção de vocês quando eu falo nas relações ambientais, são relações externas, né? Ambientais que estão para além do turismo. Né? Então, quando eu falo no ecológico, eu penso no ecológico em sua totalidade, em sua complexidade, em toda a sua amplitude, e o turismo enquanto parte disso. O social também pelo nome, a gente já vai começando a pensar social, sociedade, relações humanas, pessoas. E o turismo tem esse encontro, esse contato face a face, porque a gente tem um deslocamento que sai de um local de origem para um destino, né? Então a gente tem essa troca, esse contato humano, essa face a face, sejam com os profissionais que atuam naquele destino, sejam com os próprios nativos, os residentes daquele lugar que você está visitando. Os aspectos econômicos, eu acho que esse também foi muito defendido pelos estudiosos, pesquisadores do turismo. O turismo foi por muito tempo visto exclusivamente do ponto de vista econômico, da geração de emprego, renda, então essa movimentação econômica. A gente vai lembrar um pouco sobre essas questões e o cultural, a gente vai estar falando das trocas culturais, né? Que é parte do pressuposto, né, das pessoas, né? Cada sociedade tem a sua cultura própria, tem as suas particularidades, e isso também influencia e é influenciado pela atividade turística. Então, são esses os 4 conjuntos que formam as relações ambientais, e a gente vai detalhar cada um deles para vocês conseguirem compreender melhor. Tá pronto? Então vamos lá, gente. O sistema ecológico, o subsistema ecológico, que eu acho que é mais uma vez importante ressaltar que cada um deles tem a sua independência, né? Ele não é exclusivo do turismo, mas ele influencia e é influenciado pela atividade, por essas relações de troca. A gente vai ter como principal elemento essa contemplação e o contato com a natureza. A gente vai ter em mente isso muito claro. Quando eu penso na atividade turística, quando eu penso no Brasil e no próprio Rio Grande do Norte, a gente vai ter como força o turismo de sol e praia, né? A gente vai ter o mar, a gente vai ter as dunas, a gente vai ter a natureza, a gente vai ter esse conjunto de elementos naturais como um dos principais atrativos do nosso destino. E isso, né, é importante porque a gente percebe o papel que a natureza ela assume dentro da atividade turística, principalmente do nosso destino, considerando o destino Brasil, destino Rio Grande do Norte, destino Natal, destino Polo Costa das Dunas, que é o nosso principal polo turístico. Então a gente percebe que o turismo ele é necessário para o turismo esse cuidado, essa preservação da natureza. E ao mesmo tempo que esse turismo ele consome essa natureza, essa paisagem, ele por muitas vezes o destrói. Dependendo da forma de planejamento ou da sua ausência, essa atividade ela é muito impactada, a localidade é degradada, né? Os atrativos, não existe um estudo de capacidade de carga e o volume de visitantes de forma desproporcional, exacerbada, acaba destruindo, né, aquela localidade e de uma forma muito agressiva. Então, o turismo ele tem essa capacidade que, da mesma forma, ele contraditório, porque eu preciso da natureza para consumir, para atrair o meu turista, e isso vai estimular um fluxo muito grande de visitantes, mas ao mesmo tempo eu tenho que contribuir para a sua preservação, para que ele possa permanecer, ter uma vida aí de forma muito mais sustentável e prolongada. Então, são essas questões, né, como o turismo impacta o meio ambiente, como ele é impactado também por esse meio, quando a gente pensa nesse subsistema ecológico, como esse espaço turístico ele é pensado, como essas questões envolvem seja a questão natural e até mesmo o espaço urbano, porque dentro do espaço urbano a gente também tem natureza. E a gente é importante preservar esses elementos e considerar esses aspectos quando a gente pensa no subsistema ecológico e nas suas relações com a atividade turística. O segundo subsistema que a gente também vai estar falando um pouquinho é sobre o subsistema econômico. E, como eu disse no início da aula de hoje, o turismo por muitas vezes foi visto do ponto de vista econômico, que ele gera emprego e renda, que gera aumenta o PIB da localidade, que o turismo é a principal atividade econômica de vários destinos do mundo. Então, existe uma
uma valorização do turismo enquanto atividade econômica. E aqui eu não estou negando essa característica ou essa dimensão econômica do turismo, mas o turismo também é econômico. O turismo ele é cultural, ele é social e também é econômico. Especificamente no subsistema econômico, a gente vai estar falando dessa série de serviços que são criados e que são oferecidos para o turista, né? Nessas relações de troca, nessa hospitalidade comercial. Então, todas as atividades que perpassam, que formam a cadeia turística, eles estão aí envolvidos nas relações ambientais, especificamente no subsistema econômico. O que também é importante a gente considerar, Salete, que a economia ela influencia diretamente o turismo. Quando a gente percebe uma crise monetária, uma crise econômica, o aumento do dólar, o aumento do euro, isso influencia diretamente no valor das passagens, no valor dos meios de hospedagens. Se a gente tem uma queda ou um aumento, uma crise no petróleo, petróleo é combustível, isso vai interferir no transporte aéreo. O aumento de um determinado produto, do arroz, enfim, do algodão. Então, isso tudo influencia a atividade turística. Por quê? Porque se o arroz aumenta, ele vai aumentar no consumidor final quando ele for se servir num restaurante, no bistrô, que ele for comer um determinado tipo de alimento. Então, a gente percebe que qualquer retração econômica influencia no fluxo de visitantes, influencia no valor daquele produto e no próprio preço, certo, gente? Então, a gente tem que tentar perceber essas questões. Como é que a economia influencia e é influenciada pela atividade turística? Então, a gente tem esse segundo subsistema que faz parte das relações ambientais, desse conjunto de relações ambientais do SISTU, porque eles estão aí ao redor do turismo, interferem em outras atividades e também interferem no turismo. A economia ela sobrevive sem o turismo? Sim, porque existem outras atividades econômicas, existem localidades que não têm o turismo e tem um outro elemento econômico que movimenta aquela localidade, aquela cidade, e não necessariamente o turismo. Mas o turismo ele é influenciado e influencia também. Por quê? Porque ele aumenta o PIB, ele vai trazer muito retorno financeiro para um determinado equipamento. Então, a gente percebe, sim, que existe essa relação de troca. O terceiro subsistema que eu queria falar sobre o conjunto das relações ambientais é o social, que representa essas relações do homem, né, do ser turista com esse destino que vai ser encontrado, vai ser conhecido, que vai ter o contato com o nativo, que vai ter contato com o residente, que vai ter contato com o profissional que atua no turismo, que tem uma relação de motivação do sujeito, que é pessoal, que é individual, que sofre influência do meio, do marketing, do boca a boca, mas ela tem uma motivação minha, própria, intrínseca ao sujeito. Então, a gente vai estar trabalhando o subsistema social a partir dessas variáveis. Então, quem é esse sujeito? Por que ele é motivado? Por qual ação? O que leva a isso? Como é que essas trocas elas acontecem? São apenas trocas comerciais? Existem essa relação de afeto com o outro, de descoberta, de amizade? Como é que o turista se relaciona com o outro turista? Então, tudo que é vinculado a essas relações do homem, do contato com o outro, com contato em sociedade, a gente vai estar falando do subsistema social. E o último subsistema é o subsistema cultural, que também tem uma relação bem direta com o social, porque se eu falo em cultura, eu falo em sociedade, cada sociedade tem os seus aspectos culturais, tem sua cultura própria, tem os seus elementos, e o subsistema cultural ele vai estar envolvido nesses aspectos, no patrimônio cultural de cada localidade, considerando o turismo. E esse patrimônio cultural não necessariamente é o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial. Então, estou falando aqui de museus, de centros culturais, de monumentos, e estou falando também dos bens imateriais, que seria o quê? O modo de fazer uma rede de pesca, o modo de dançar, uma determinada gastronomia, um alimento, e aí eu poderia estar colocando para vocês, por exemplo, a capoeira que foi criada com um determinado objetivo, é um jogo, é uma luta, é uma dança, mas que hoje ela pode ser considerada um atrativo, né? As pessoas visitam para conhecer a capoeira, para ter aula de capoeira, representam, uma das imagens do nosso destino e é um patrimônio.
Da mesma forma, a gente vai ter, no caso do Rio Grande do Norte, bem recentemente, a ginga com tapioca, que é um prato típico daqui, que foi criado com uma outra finalidade e hoje ele foi transformado enquanto atrativo, enquanto um elemento que faz parte da nossa cultura e que o turismo se apropriou. Nessa ilustração que vocês estão vendo aí, gente, vocês podem observar vários atrativos turísticos que foram criados com outra finalidade. Então, a gente tem, por exemplo, o Coliseu, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal. Com que objetivo foram criadas as pirâmides? Qual era a finalidade das pirâmides do Egito? Né? E hoje ele foi ressignificado. Então, esses objetos, eles foram criados com uma função e foram refuncionalizados. E a atividade turística, ela deu um novo significado para esses espaços. O Coliseu, que por muito tempo aí na antiguidade era um espaço de gladiadores, de luta, era um espaço onde a política de pão e circo ali se fazia muito presente, e hoje é um dos principais atrativos turísticos do mundo. Então, a gente tem que entender que esse subsistema cultural, ele sobrevive e ele tem um processo histórico que não é exclusivo do turismo, mas que o turismo acaba se utilizando daquele espaço, daquela localidade, o ressignificando e atraindo muito turistas. Então, a gente tem que entender então, o que seria esse subsistema cultural. Tá claro? Patrimônio material ou imaterial, que é um bem tangível ou um bem tangível. Certo? E aí vocês conseguem fazer essa relação considerando a nossa cidade de Mossoró, considerando o Rio Grande do Norte, considerando a sua localidade. Vamos tentar fazer esse exercício, tá pensando, refletindo sobre isso. Qual que é o nosso patrimônio cultural? Que elementos da nossa história acabam atraindo novos visitantes? No caso de Mossoró, a gente vai ter o Lampião, né? E a gente vai ter espetáculos artísticos, culturais que atraem visitantes. E a gente tem uma história que foi construída, que faz parte desse processo histórico e que é ressignificada pela atividade turística. Então, seria esse quarto e último subsistema que faz parte dos conjuntos das relações ambientais. Tá claro, gente? Então, tem que ficar isso bem, espero que vocês consigam fixar isso direito, compreender. As relações ambientais, elas estão aí, elas interferem no turismo e não necessariamente são exclusivas do turismo, tá bom? Diferentemente do conjunto da organização estrutural do SISTU. Por quê? Porque eu estou falando da estruturação. Quando eu falo estrutura, eu lembro do quê? Esqueleto, né? O que está sustentação, o que está organização, o que orienta, o que é a pedra angular, é o que norteia. Então, quando eu falo na organização estrutural, eu estou falando aquilo que norteia. E o que é que norteia esse sistema de turismo? A sua superestrutura aliada com a sua infraestrutura. Então, esse conjunto é formado por esses dois subconjuntos. E vocês vão lembrar supra, né? E infra. O que seria a supraestrutura, Salete? O que seria essa supraestrutura? A supraestrutura, ela é formada por todos os órgãos, entidades que são responsáveis em pensar, em planejar estrategicamente o desenvolvimento da atividade turística no país, numa localidade. Então, ele é responsável por isso, por pensar a atividade, por administrar, por propor planos, por propor projetos, ações, que esse turismo ele seja realizado, desenvolvido da melhor forma possível, com benefícios aí para a população, para a comunidade local, que tenha menos impactos ambientais, como é que isso vai ser executado. Então, quando eu falo na superestrutura, é esse pensar, esse agir, esse planejar para que isso seja executado. Gente, quando eu falo nessas entidades que fazem parte da superestrutura, considerando o Brasil, a gente vai ter como principal responsável o Ministério do Turismo, que é o nosso órgão máximo quando a gente pensa em turismo. Então, a gente vai ter o Ministério do Turismo, dentro do Ministério a gente vai ter várias secretarias, subsecretarias, e a gente vai ter as outras instâncias, né, de governo, a gente vai pensar nos conselhos estaduais, conselhos municipais, entidades de classe, associação de bares e restaurantes, Associação da Indústria Hoteleira, Associação dos Agentes de Viagem, Associação dos Centros de Convenções. Então, a gente vai ter várias entidades que sejam de âmbito público, privado ou do terceiro setor que formam isso e que ajudam, contribuem para esse pensar e esse fazer que, na sua instância máxima, é organizada pelo Ministério do Turismo. Como principais exemplos aqui, eu trouxe para a gente pensar no Plano Nacional de Turismo 2018-2022 e no Plano de Retomada do Turismo do Rio Grande do Norte.
refere-se a esse enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, o governo do estado fez um plano onde ele conversou com todos os representantes dos polos de turismo do Rio Grande do Norte, conversou com representantes do terceiro setor, com representantes das universidades, conversou com a comunidade local, e eles, a partir desse diálogo com esses outros agentes, formaram um plano dessa retomada do turismo. Então, são esses instrumentos, esses documentos que norteiam, que ajudam a pensar de que forma esse turismo ele vai ser gerenciado, planejado, pensado, com metas de execução. Com certeza vocês já viram, ouviram falar desses documentos, ou na disciplina de políticas públicas de turismo, na disciplina de planejamento do turismo, porque eles se fazem presente. Então, quando às vezes vocês acham o subsistema ou algo tão abstrato, quando a gente exemplifica, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade e percebe da importância. Então, quando eu falo numa organização estrutural, eu percebo e a importância das políticas públicas nesse contexto. Então, quando eu penso o Sistur, que é formado por 3 subconjuntos, tem aquele primeiro conjunto que a gente falou das relações ambientais, que são essas influências externas, mas tem o que está a estrutura, o que sustenta, que vai ser a supra, que são essas políticas, e a infraestrutura. A infraestrutura também tem uma relação direta com os órgãos públicos e os órgãos privados, porque existem algumas infraestruturas que elas são feitas a partir de concessão, com dinheiro privado, com investimento privado, então a gente vai perceber isso. Essa infraestrutura ela pode ser geral, como ela pode ser uma infraestrutura específica. A infraestrutura geral é a infraestrutura básica, que atende o interesse de toda uma população. É a infraestrutura de água, iluminação pública, de telecomunicações, de transporte, de segurança. Então, esse sistema de transporte público, ele vai atender, né? Essa infraestrutura, ela vai atender toda a população, independente de ser para o turismo, para o turista, mas é uma infraestrutura que ela atende, que é uma infraestrutura básica para atender a população de uma determinada localidade. E ela inclui também, quando a gente pensa no Sistur, a infraestrutura turística, que é aquela infraestrutura de acesso a serviços turísticos, a bens turísticos, certo? Então, quando eu estou indo para o Rio de Janeiro e faço o passeio do bondinho do Rio de Janeiro, eu pego um bondinho que foi criado com essa finalidade. Ele foi uma infraestrutura que foi criada para atender a demanda turística. Quando a gente vê um acesso para um aeroporto, que ele pode ser utilizado pela população e mas ele tem esse viés muito mais de deslocamento, de viagens, de turismo. Então, essa infraestrutura ela foi criada para o turismo. No Rio Grande do Norte, a gente vai ter a Via Costeira, em Natal, né, que foi criada aí, e aquele espaço, aquela via costeira, aquele acesso, ele foi criado para atender a atividade turística. A Rota do Sol também foi criado, foi uma infraestrutura que foi criada de acesso rodoviária para as praias do litoral sul do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai perceber que essa infraestrutura turística, ela é específica. E aí, eu trouxe para vocês esse link aqui, espero que vocês depois, dêem uma olhada, que é da cartilha parlamentar do Ministério do Turismo, onde ele vai estar orientando as secretarias de turismo municipais, de que forma eles podem captar esses recursos, como é que eles podem utilizar as ementas, né, parlamentares para realizar esses trabalhos e realizar projetos onde a gente pode melhorar a atividade turística naquela localidade, naquela região. Essa matéria, especificamente, ela vai estar divulgando, né, essa informação onde 324 destinos nacionais conseguiram recurso a partir desses projetos que tiveram esse norte aí das emendas parlamentares, certo? Especificamente, está falando do acesso do aeroporto nos Lençóis Maranhenses, que foi criado, foi uma estrutura turística específica, de um centro de artesanato que foi criado em Cabedelo. A gente vai ter a Praia de Jacaré, o Bolero de Ravel, um dos principais atrativos da Paraíba. Então, foi criado um centro de artesanato com esse fim. E a gente vai ter esses 2 exemplos. Então, é importante então, a gente estar pensando nessas questões, nesses aspectos, porque é a estruturação. Então, foi esse o segundo subsistema que o Beni destacou para a gente. E, por fim,
O terceiro e último subsistema é esse, o subsistema das ações operacionais. Salete, se você está falando subsistema, aqui tem falando conjunto, porque isso é utilizado como sinônimo. O subsistema é um conjunto. Então, são 3 conjuntos, são 3 subsistemas formados por subconjuntos. A gente está utilizando isso como sinônimo, né? Então, o subsistema, ele é formado por 3 subsistemas que formam um sistema maior, que é o sistema turístico. E aqui, no conjunto das ações operacionais, como é dito também pela sua própria nomeação, é a operacionalização, é a ação na prática, aquelas políticas que estão no papel, que estão descritas, que estão detalhadas, como deve ser feito, a operação é o fazer. Então, se eu conheço os documentos, se eu conheço os planos, se eu conheço os meios, eu vou operacionalizar, eu vou fazer como? Como é que o turismo ele é realizado na sua dinamicidade, né, na forma de ação. E a gente vai ter, então, esse conjunto de ações operacionais. Para ter o turismo, eu tenho que ter o deslocamento de um sujeito que sai da sua cidade de origem e se desloca para uma localidade de destino. Então, essa relação, né, de um turista, que é a sua demanda, né, a demanda é formada por esses turistas, que podem ser turistas em potencial, que podem vir a ser turistas reais. Então, essa demanda turística vai consumir essa oferta. Que oferta é essa? É a oferta de bens e serviços turísticos. E o que é produzido nessa oferta aí? Produzido serviços de alimentação, serviços de hospedagem, serviços de transporte, serviços de receptivo. Isso tudo é ofertado para essa demanda, para esse turista que vai deslocar para consumir esse produto. E aí vale a pena a gente lembrar, né? É importante reforçar, vocês viram aí já em TGT, que uma das características da atividade turística é esse consumo no destino. Para mim poder ser turista, para mim poder consumir o meu produto, eu tenho que me deslocar, né? Então, ele tem um deslocamento que é temporário, certo? Que é uma outra característica, e ele vai consumir esse produto lá no seu destino. E para que esse produto chegue até o turista, chegue até a demanda, é necessário um mercado. Então, a responsabilidade do mercado é fazer essa relação, é distribuir, né, esse produto para esse consumidor. E aí vocês vão observar no próprio desenho que existe uma relação aí de retroalimentação. Então, é um processo contínuo, né, da oferta com a demanda, com essa distribuição. Se eu conheço o meu consumidor, o meu cliente, o meu consumidor, suas práticas, eu vou conseguir produzir produtos para atender melhor essa necessidade. Eu sei o que ele acessa, qual a faixa etária dele, qual que é o tipo de produto que ele consome, com quem que ele gosta de viajar. Então, tem um perfil desse sujeito. Então, vou pensar em estratégias, campanhas de marketing, formas de planejar as minhas vendas para captar esse turista e consumir aquele produto e consumir cada vez mais e com maior qualidade, despertando o desejo. Então, esse processo de retroalimentação, a gente considera isso como conjunto das ações operacionais. Aqui, nesse slide, eu só estou dando um maior aprofundamento, um maior detalhamento do que é essa oferta, que esse conjunto aí de equipamentos, bens, serviços, alimentação, alojamento, lazer, cultura, arte. Então, tudo aí que vai, esses elementos que vão atrair o visitante por um determinado período de tempo. Isso é produzido, né? Quem produz são essas empresas, né? Que podem ser empresas, iniciativa do terceiro setor, e isso vai chegar até o visitante, até o turista. Trouxe para vocês esse desenho, essa ilustração do inventário da oferta turística. Vocês já ouviram falar do inventário da oferta turística? Quem ouviu também deixa nos comentários aí. Acredito que em planejamento turístico, quem cursou essa disciplina já deve ter ouvido falar do inventário da oferta turística. O inventário, ele é um documento, é um instrumento importantíssimo para qualquer localidade que deseja desenvolver o turismo, porque é a partir dele que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico e criar aí um plano, ações para que a gente possa desenvolver a atividade turística naquela localidade, certo? E nesse inventário da oferta turística, quem já teve acesso, quem já realizou algum inventário,
sabe que você vai ao campo e vai conseguir e vai identificar, levantar quais são esses bens e serviços, quais são esses atrativos turísticos, quais são os recursos turísticos daquela localidade. E a partir disso a gente vai pensar, né, nesse potencial, de que forma isso pode ser melhor aprofundado, melhor desenvolvido, certo? Então, tá claro? Espero que vocês aí depois comentem comigo que é o inventário, se já fizeram, já conheceram, já tiveram acesso, tá bom? A demanda, falei já um pouquinho, mas acho que é importante a gente considerar ainda na demanda que existem perfis diferentes de turistas, que têm interesses e motivações diferentes, por isso a hipersegmentação, a supersegmentação turística, que vai atender determinados nichos. Por quê? Porque os públicos são diferentes e têm gostos diferentes. Então, cada vez mais existe uma busca em atender, né, em melhor ofertar uma experiência para esse visitante. E esse visitante, ele também tem um perfil, né? Seu segmento, se eu tenho nichos diferentes, eles vão ter formas de consumir diferenciadas. Então, quanto é que ele está disposto a pagar por aquele produto, por aquele serviço? Quanto ele está disponível para investir numa determinada viagem? Então, você conhecer o perfil desse sujeito, qual tipo de meio de hospedagem que ele utiliza, se ele utiliza agências de viagem, se ele precisa desse intermediador ou não, se ele é um visitante mais aventureiro, se ele gosta de tudo pronto, do pacote. Se eu sei as formas que esse sujeito consome, eu vou poder pensar em estratégias mais assertivas para atingir aquele público. Entende, gente? Então, por isso que é importante entender esse meu consumidor para me poder oferecer serviços mais direcionados. E, por fim, nós temos o subsistema do mercado, que é esse que faz a relação entre a oferta e a demanda turística, que é responsável em responder essas questões, em pensar nessas questões. O que eu vou produzir? Como é que eu vou produzir e para quem eu vou produzir? Se eu conheço a minha demanda, eu sei o que eu vou produzir. Né? Esse meu turista, ele gosta mais de sol e praia, ele gosta mais de cultura, esse meu público é LGBT, esse público é de idosos, esse público é deficiente físico. Para quem que eu vou produzir esse produto? Diante disso, o que eu vou produzir para esse sujeito? Que tipo de experiência ele está buscando? E como eu vou produzir isso se eu consigo já identificar o que é, de que forma eu vou fazer isso? Então, o mercado ele está nesse processo de pensar em estratégias para cada vez que essa relação seja cada vez mais próxima, né? E em maior quantidade. Essa distribuição é feita de que forma? É feita através de uma agência de viagens, né, das consolidadoras, mas hoje com e-commerce, como eu vou pensar nessa distribuição, nessas vendas, como é que eu vou estar estimulando essas vendas, quais são as estratégias, quais são os canais de comunicação, como é que eu vou estar controlando? Então, tudo isso é pensado a partir do sistema da distribuição, que tem uma relação direta aí com o mercado. E aí, gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje, né? A gente conseguir entender um pouquinho desses 3 subsistemas que formam o SISTU. E aí eu trouxe para a gente algumas considerações que o SISTU ele deve ser realmente, mais uma vez, lembrado como esse sistema aberto, que tem suas características próprias, mas que tem relações, que é influenciado, que se relaciona com outros subsistemas, e sofre influência e influencia da mesma forma, e que eles interagem entre si, certo? Então, os subsistemas, eles não são estáticos, não são lineares, eles são dinâmicos. E a partir disso, a gente consegue ter uma visão, né, mais ampla do que vem a ser o fenômeno turístico. E é importante, mais uma vez também, a gente lembrar que isso é um modelo referencial, que esse modelo ele foi produzido, foi pensado, foi discutido, mas que hoje, 32 anos depois, outros pensadores, outros pesquisadores estão pensando aí em estratégias, né, para a gente estar discutindo, né, o que é esse turismo, né, que lacunas o SISTU oferece para a gente. Né? Quais são as lacunas que o SISTU não conseguiu responder ainda para a gente poder entender se esse turismo é uma ciência ou
o que a gente ainda pode aprofundar ou extrair disso para que a gente possa avançar na discussão do turismo. Então, hoje existem outras visões, outros paradigmas que pensam para além do Sistur, mas que tiveram uma base, uma fundamentação a partir desse paradigma. Então, por isso que é importante, a gente viu também isso em aulas anteriores, da questão dessa construção do conhecimento. Essa construção desse conhecimento ela é feita passo a passo, com um teórico que vem um outro teórico, que percebe uma lacuna, que avança, que tem um outro viés, um outro olhar, que é de um outro campo do conhecimento, e assim a gente consegue avançar na compreensão do que é o turismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, esteja tudo muito esclarecido. Aqui nós temos as principais referências que eu utilizei para preparar a nossa aula. Vou estar colocando aqui no mural de vocês um texto base para vocês aprofundarem essa discussão. E a gente se encontra, né, no próxima aula, que vai ser de forma síncrona. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, poste no mural do Google Sala de Aula, que assim que possível eu dou um retorno para vocês, tá bom? Um abraço a todos, agradeço a atenção e até a próxima. Tchau, tchau!